A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 22, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Podeis assentar. É bom estarmos na presença do Pai, na presença de Deus, mais um domingo, e aqui nós estamos para cultuarmos ao Senhor. Já apresentamos a Ele o nosso louvor e a nossa adoração, e agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A minha oração é para que o Espírito Santo fale muito mais ao seu coração do que eu próprio, porque eu confesso aos irmãos que eu tenho um turbilhão de coisas na minha mente, no meu coração hoje, com relação a essa palavra e alguns outros textos que o Senhor tem colocado, e eu gostaria de mais uma vez usar esse domingo para chamar a sua atenção. Jesus sempre falou por parábolas, Jesus sempre se comunicou de forma que as pessoas pudessem entendê-lo. Muitas vezes não foi compreendido, ou quando foi compreendido, foi rechaçado. Há uns dias nós estávamos num encontro de homens e surgiu uma discussão sobre a nossa responsabilidade e a responsabilidade do Espírito Santo de Deus em nós. E eu fiquei pensando esse assunto por mais, entre aspas, insignificante, porque foi num encontro de homens, mexeu bastante comigo. Até onde vai a responsabilidade do Espírito Santo e até onde vai a nossa responsabilidade ou compromisso com Deus? Jesus usa essa parábola, como tantas outras que ele usou, para chamar a atenção dos seus discípulos e daqueles que o ouviam. E ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que prepara uma festa de casamento do seu filho. E nessa festa tem muitos convidados, mas ele fala com tristeza sobre como aqueles convidados reagiram. Eu não vou entrar na questão teológica e escatológica propriamente dita dessa palavra. Eu quero só com parábola e com comparações trazer à sua memória algumas coisas. Jesus fala de convidados que, apesar de terem sido convidados, Jesus disse: olha, eles foram após os seus negócios,
após as suas coisas, os seus próprios interesses. Eu me lembro de uma passagem que Jesus fala de um homem que fez uma grande festa e convidou alguns homens que confirmaram a sua presença. E no dia, Jesus fala que aquele homem manda alguns servos também buscar os convidados, e os convidados, um a um, dão desculpas. E um deles disse assim: olha, eu não posso ir, eu casei, portanto eu não posso ir. O outro diz assim: me desculpe, mas eu comprei uns bois e eu tenho que ir ver os meus bois. Um outro diz assim: olha, eu até disse que ia, mas eu comprei um pedaço de terra. Eu fico imaginando por que é que Jesus usou essas parábolas. E por que Jesus fez essas comparações, como ele fez agora aqui. Porém, eles não fazendo caso, versículo 5. Foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E Jesus disse que ele enviaria um consolador. Ele disse: eu vou, mas eu vou enviar um consolador, e ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus, e o próprio Jesus diz também que Deus amou o mundo de tal maneira. Não foram os crentes, não foi um povo especial, não. Ele amou o mundo de tal maneira. Aí, todas essas pessoas aqui ouviram a voz. Todos eles ouviram o convite. E talvez o Espírito Santo tenha convidado você também. Eu acredito que o Espírito Santo algumas vezes fala alto com você. Ele vem no seu coração e fala: está errado. Ou então quando você está lá quebrado, ele vem e fala assim: eu te reanimo. Mas muitas vezes nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. Alguém vai dizer assim: é balela. Outro vai dizer assim: eu estou ocupado demais. Outro vai dizer: eu estou com a cabeça quente demais, os negócios não param. Os meus investimentos, as minhas coisas, os meus negócios não param. Eu não tenho tempo para festa. Eu vou traduzir um pouquinho mais para você. Eu não tenho tempo para Deus agora, ou para a igreja agora. Algumas coisas nos atraem e nos tiram da presença. Eu tenho, diante de Deus, meu coração tem apertado muito esses últimos dias. Porque durante anos nós pregamos e falamos sobre viver uma vida com Deus, ser alguém na presença de Deus. O alicerce que Jesus quer que nós tenhamos é um alicerce e é uma vida transformada que testifique quem Deus é em nós. Mas nós estamos às vezes tão ocupados, não só com as coisas do mundo, mas tão ocupados com as coisas que nós nos envolvemos. Ocupamos-nos com as obras de Deus, mas não temos tempo para o Deus da obra. E somos convidados para a festa. Somos crentes. Eu confesso para os irmãos que eu fui e voltei na palavra de Deus desde antes de ontem. E eu não consigo pensar
E eu não consigo imaginar outra coisa. O meu coração tem estado conturbado. Eu ouço uma voz que diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Nós estamos vivendo um tempo no mínimo interessante. Jesus está voltando. Alguns tentam calar a voz daqueles que pregam sobre a volta de Jesus. Alguns tentam dizer assim: não é bem assim. Eu não acredito que ele vai voltar tão já. Olha, a gente precisa ter mais equilíbrio. Você não pode ser tão extremista. Mas Jesus pode voltar agora mesmo. E como está o teu coração? Nessa parábola, Jesus deixa uma situação tanto quanto interessante aqui. Porque ele disse assim que aqueles homens que alguns estavam só atrás dos seus negócios. Na verdade, eu não rejeitei, eu não fui nem agressivo, eu só estava ocupado demais. E você vê que esse rei, ele manda destruir os assassinos, aqueles que mataram. Se eu entrasse na questão histórica, teológica, escatológica, eu ia dizer: olha, são os profetas, são os apóstolos. E depois o próprio Jesus foi morto. Mas aquele rei ficou nervoso, manda destruir tudo e chama quem está por aí. E assim ele te achou, assim ele te achou, assim ele me achou. Nós não éramos, Paulo vai dizer assim, nós não éramos povo seu anteriormente. Antes nós andávamos nas concupiscências da nossa carne. Antes nós estávamos perdidos nos desejos deste mundo. Mas agora nós fomos encontrados, nós fomos achados. E ele diz assim: mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos achou. E ele volta a dizer: antes nós estávamos sujos, estávamos perdidos, éramos imundos. E ele vai dizer de novo: mais Deus, você e eu estamos aqui pela misericórdia dele. Ele te convidou pela misericórdia dele. E é bom que você ouça o Espírito Santo. Eu vou tentar fazer você entender melhor. Aí você vem e você entra nessa festa. Você entra naquele meio que é até legal, eu até gosto, mas Deus sonda o coração. Eu vou caminhar um pouquinho aqui nos evangelhos para a gente entender melhor. Jesus um dia fala de joio e de trigo. Jesus fala de um campo muito grande. E ele vai dizer que os servos daquele senhor foram e semearam uma boa semente. E nasceu o trigo. Mas aqueles servos voltam para o seu senhor e dizem assim: Senhor, alguma coisa aconteceu errado. Nós semeamos trigo, mas o que tem aqui é joio misturado com trigo. E o Senhor dá uma explicação. Ele diz assim: olha, nós semeamos a terra semente boa, mas vieram os servos do nosso inimigo e semeou semente ruim. E o joio nasceu com o trigo. E por muitas vezes eu me perguntei, já até ouvi que joio e trigo são muito parecidos. E por isso não dava para arrancar o joio, porque de repente arrancava o trigo.
no lugar do joio. Mas não é assim. O agricultor, ele conhece muito bem. Ele sabe o que é trigo e ele sabe o que é joio. Só que acontece que o joio é um parasita. Ele cresce do lado do trigo e as raízes dele se trançam, se cruzam com a raiz do trigo. E o pior de tudo é que, como parasita, ele tenta sugar a energia do trigo. E se você arrancar o joio, porque a raiz cresceu junto, arranca o trigo também. Aí aquele senhor fala assim, aquele servo fala assim: e aí, a gente arranca o joio? Ele fala: não arranca o joio, deixa o joio aí. Ele vai crescer com trigo, mas vai chegar um dia que vai haver uma colheita. Vai chegar um dia que vai haver uma colheita. E nessa colheita todos serão colhidos juntos. Mas o trigo será colocado no celeiro do Senhor. E o joio será lançado no fogo. Sabe por que eu estou falando dessa parábola para você? Em Mateus também, se eu não me engano, no capítulo 12, Jesus vai falar de uma grande pesca. Ele vai dizer: nessa grande pesca foi lançada a rede. E nessa rede vieram todas as qualidades de peixe. Muitos peixes. E quando esses peixes vieram, tinham peixes grandes e pequenos, bons e ruins. Talvez ele estivesse falando de consumo. E todos vieram na rede. Mas de repente, os pescadores abrem a rede e eles começam a tirar o peixe bom e colocar aqui. E o peixe ruim, ele joga para lá. Tira o peixe bom e coloca aqui. E o peixe ruim, ele joga para lá. Jesus, nessa parábola que nós lemos aqui, ele vai falar de alguém que foi convidado. E ele diz assim: bons e maus, todo tipo de gente. E eles vieram. Só que quando Jesus chama, quando você é convidado para uma festa, é interessante que lá na festa não dá para ver quem é bom e quem é mau, porque está todo mundo bem vestido. Isso me faz lembrar a igreja. Aqui não dá para saber quem é bom e quem é ruim. Aqui não dá para saber, porque eu estava na hora do louvor aqui, eu não olhei todo momento, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês levantaram a mão, que a maioria de vocês adoraram, que a maioria de nós falamos coisas bonitas para Deus. Agora, só Deus conhece seu coração. Só Deus sabe de verdade quem você é. Só Deus sabe de verdade aquilo que vai dentro da sua alma. E aí, nós entramos aqui. Só Deus sabe o que está passando na sua cabeça agora. E ele diz assim: quando eu cheguei no meio dos convidados, eu corri o olho e vi um sujeito que não estava bem vestido. Não é porque ele não estava com uma roupa suja, não. Ele não estava usando vestes nupciais. As vestes que ele estava usando não eram vestes de casamento, não eram vestes apropriadas. Minha mente foi lá em Apocalipse, no capítulo 19, quando Jesus mesmo diz que a noiva já está preparada. A noiva já
estar preparada. E ele diz assim, olha, se você quiser abrir comigo, por favor, Apocalipse capítulo 19. Não tenha pressa não. Versículo 7, versículo 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Alguém chegou nessas bodas sem estar preparado. Havia alguém que não estava vestindo vestes nupciais. E deixa eu dizer uma coisa para você, existe um contraste aqui muito grande. Porque essa pessoa que não vestia vestes nupciais, no dia do casamento tem alguma coisa errada. Eu quero só que você imagine alguma coisa aqui comigo. Hoje nós vamos ter um casamento aqui. E você foi convidado para esse casamento. Você veio todo fino, né, Sônia? Como lá no seu casamento estava todo mundo tinindo, né? Estava todo mundo bem arrumado. Eu vi as fotos e falei, meu Deus. Estava tudo muito lindo. E estamos todos muito bem arrumados. O noivo está aqui, vestido com vestes nupciais. E aí, começa-se a tocar as cornetas, as trombetas do grande dia. A palavra de Deus diz que ao toque da última trombeta, a trombeta toca e a noiva começa a entrar. De repente o noivo faz uma cara de espanto, o pastor fica branco. Todo mundo olha para trás. E ela entra com um vestido branco de linho, todo enlameado, todo sujo. Você acha que essa noiva entraria assim? Irmão, pelo que eu conheço de mulher, ela ia revirar os Estados Unidos, mas não entrava nessa igreja com uma roupa manchada. Não entrava. Jesus está falando de uma situação parecida. Alguém que veio despreparado. A volta de Jesus, a vinda de Jesus, se eu fosse pegar todos os textos aqui, ele diz assim: ele virá como um ladrão. Ele virá como um ladrão. E ele diz, e se o pai de família soubesse a que hora que o ladrão vem, ele estaria preparado. Jesus disse que vai ser num abrir e fechar de olhos. Ele ainda diz que é como um relâmpago que sai do oriente e passa para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E ele diz nessa parábola que haverá choro e ranger de dentes, porque aqueles que não estiverem preparados não vão entrar. Eu vou voltar um pouquinho no início da pregação. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pecado,
Ele vem e fala com você que você é pecador. Paulo disse que não há um justo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que eu faço então? Ele mesmo dá a saída. Ele diz que nós ainda éramos pecadores, quando Deus nos amou primeiro e deu o seu Filho para que nós fôssemos salvos. O apóstolo Pedro diz que você e eu fomos comprados por bom preço. A palavra de Deus, em todo o seu contexto, em todo o Novo Testamento, vai falar do amor de Deus pela humanidade. Mas pastor, o senhor está pregando isso para a igreja. Eu sei. E foi para a igreja mesmo que o Senhor Jesus me mandou pregar essa manhã. Nós perdemos o alvo. Esse povo que estava indo atrás do seu campo, dos seus negócios, perdeu o alvo. Nós vivemos hoje um evangelho muito mais de prosperidade na terra, como se tudo acabasse aqui e nada mais fosse existir do que pensando nas coisas dos céus. Vez por outra eu falo aqui, Paulo citando ou escrevendo aos Colossenses, dizendo: se pois já ressuscitastes com Cristo, agora o pensamento muda. Ele diz assim: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. Porque muitas vezes nós ficamos tão entretidos, tão desapercebidos, buscando coisas aqui da terra, e nós não estamos preparados para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Os dias vão passando, nós estamos dentro da igreja, e dentro da igreja muitas vezes estamos vivendo desapercebidos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela tem dois objetivos. O primeiro é despertar você, ensinar você. E o segundo é julgar você. Pela palavra que nós seremos salvos, por essa mesma palavra nós seremos julgados. Lembra que eu te falei do trigo e do joio? Eu e você podemos não conhecer, mas o Senhor da seara conhece. Ele vai olhar para você e falar assim: olha, esse aqui tem uma carinha de trigo, mas é joio. E desculpe eu usar a expressão você. Ele vai olhar para todos nós. Ele vai olhar para a sua igreja, a igreja, e saberá ele quem são os salvos e quem não são salvos. Pastor, o senhor está me assustando hoje. Eu não estou te assustando. Eu quero trazer você à consciência do convite de Deus para a sua vida. Eu quero trazer você à consciência daquilo que Deus fez por você. Eu quero que você saiba que uma vez que você conheceu Jesus, uma vez que você passou a andar com Jesus, não diminui a sua responsabilidade, aumenta a sua responsabilidade. Uma vez que você foi convidado para essa festa, você não pode se apresentar de qualquer jeito mais. Um dia vai haver um encontro. Você não sabe o dia e você não sabe a hora. Jesus disse que tempos e estações, tempos e épocas não nos foi dado conhecer. Deus preparou de acordo com o seu próprio plano. Mas nós um dia seremos chamados.
E Jesus vai dizer assim: olha, aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades, virão os ventos, virão os tornados, seja lá o que for, as enxurradas. E a água vai bater, e o vento vai soprar, mas aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, esse estará firme. E ele vai falar de um outro grupo que edificou a sua casa sobre a areia. As coisas desse mundo não nos dão alicerce, porque o mundo é passageiro. E ele diz: esse que edificou a casa sobre a areia, deixa eu te dizer uma coisa, os dois edificaram. Quem olhava de fora, olhava as duas casas eram iguais. Quem olhava de fora, para os dois era a mesma coisa. Olha que casa bonita, olha que casa bonita. Talvez alguém olhe para você, alguém olhe para mim e diz assim: esse é um crente em Jesus mesmo. Mas talvez só Deus e você sabe como é que está o seu coração. Se o convite viesse agora, se Deus me chamasse aqui nesse altar agora, eu vou usar a mim mesmo. Se eu tivesse um problema aqui agora e caísse morto agora, o que eu tenho preparado? Para quem será? Ou o que é que eu tenho preparado? Ou como é que eu estou preparado para encontrar com Deus? Nesse mesmo capítulo de Mateus 7, onde ele fala da casa, das duas casas, ele vai dizer assim: essa casa que foi construída sobre a areia, virão as chuvas, as enxurradas e o vento e vai levá-la, ela vai ser destruída. E ele diz, logo em seguida, ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, eu fui na igreja todo domingo. Eu estou parafraseando aqui para você. Olha, eu era crente mesmo, eu ia até na escola dominical na segunda-feira. Ah, Jesus, eu batizei. Ele vai dizer: muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, eu curei em teu nome, eu profetizei em teu nome. Deus está falando com alguém aqui. Eu fiz em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. É uma tristeza estar enganado. É uma tristeza, é uma tragédia pensar que é sem ser. Pensar que aquilo que nós demonstramos por fora é aquilo que Deus vê por dentro. Você pode me saudar com a paz do Senhor, mas o seu interior não estar bom, ou o meu não estar bom. Você pode ser crente há 30, 40, 50, 100 anos, mas se não há perdão no seu coração, você está construindo sobre a areia. Você pode ser filho de crente, neto de crente, ter carteira de pastor, mas se você não estiver com o seu coração limpo, você não verá o Senhor. A sua casa está sobre a areia. Aleluia. Jesus está chamando a sua igreja nesses últimos dias para um concerto. O Senhor Jesus está cansado de aparências.
Ele olha e vê que esse homem não estava preparado para o casamento. Ele diz: o que você está fazendo aqui? Ele diz assim, que o homem se amedrontou. Hoje, você pode não ter temor de Deus, mas ninguém entra na presença dele e se sente alguém. Ninguém entra na presença de Deus e se sente alguém. Pega a Bíblia, vai ler o que aconteceu. Daniel cai como que desmaiado quando vê o Filho do Homem. Ezequiel cai de cara no chão. João diz que ele foi chamado no capítulo 4 ou no capítulo 1 de Apocalipse. João diz que ele ouviu uma voz. E essa voz começou a falar com ele. E ele diz assim: eu virei para ver quem falava comigo. E ele brilhava mais do que o sol no seu fulgor. Os seus cabelos eram brancos como a branca lã. A sua roupa era branca, ele tinha um cinturão de ouro no peito, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele disse: eu caí, porque ninguém fica de pé na presença dele. Hoje falta temor de Deus, mas um dia muitos vão chorar, porque vão dizer: eu podia ter acreditado, mas eu desperdicei o meu tempo, eu estava ocupado demais com as minhas coisas, com os meus negócios, com a minha família, com a obra de Deus, eu estava ocupado demais. Mas um dia você vai ficar de frente a frente com Ele. O Espírito Santo convence do pecado, Ele convence da justiça. Olha aqui, Apocalipse 19, ele diz aqui no versículo 8: foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Sabe como é que você vai entrar com linho fino, puro e resplandecente? A justiça não é a minha. Irmão, se fosse a minha justiça, meu Deus, se fosse a sua justiça, nossa, não tem hora que dá vontade de torcer o pescocinho de alguém? Você não queria ter hora que uma bomba caísse lá na cabeça do Putin? Sem querer assim? A nossa justiça, ela é uma justiça do coração do homem, tanto para o bem quanto para o mal. Pastor, eu só faço o que o meu coração manda. Jeremias vem e diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? E a gente vai seguindo o nosso coração, mas nós precisamos seguir a palavra de Deus. Você só entra com um linho puro se você ouvir a palavra de Deus. O escritor aos Eclesiastes, ou o escritor de Eclesiastes, diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Em todo tempo. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Sabe como você vai entrar na presença dele? Tem que estar com veste pura. Tem que todo dia estar na presença dele. Tem que reconhecer o seu pecado. Tem que dizer: Senhor Jesus, eu preciso sim de ti, mais do que nunca. E nunca pode faltar o óleo. Nós não podemos separar a volta de Jesus da ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja.
A igreja precisa urgentemente da ação do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, a gente pode encorajar você. O meu coração dói quando eu vejo alguém dizendo assim: olha, eu quero encorajar você a se unir, e unidos nós vamos conseguir. Não, nós não vamos conseguir unidos. E eu não estou pregando contra a união. Nós só vamos conseguir quando o Espírito Santo de Deus agir na igreja, porque é a unidade do Espírito Santo que faz a igreja avançar. Não é aqui, é aqui. É você querer, é você buscar. Porque Pedro, um dia, Jesus está falando, e Pedro falou: Jesus, para aí um pouquinho. Jesus falou: o que foi? Ninguém vai ser salvo. Não dá. É difícil demais. E Jesus disse assim para ele: mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Você só é e só consegue com a ação e a força do Espírito Santo na sua vida. Não tem outro jeito. E Jesus, ele vai concluindo essa parábola das bodas. Ele vai falando assim: olha, o rei manda pegar aquele homem, aquela pessoa que estava na festa, mas desapercebido. Ele foi para a guerra, mas não tinha arma. Entra na sua cabeça? Ele foi pescar, mas não tinha rede nem vara. Ele foi para a festa, mas não estava bem vestido, vestido apropriadamente. E ele disse assim: amarra ele. E aí alguém aqui pode perguntar assim: mas Deus vai fazer isso? Mas Deus é tão amoroso. Como que um Deus tão amoroso faz isso? Por justiça. E eu vou te explicar em poucos minutos essa justiça. Essa justiça se chama graça. A graça é um negócio interessante. Alguns tomaram a graça como liberdade para pecar. A graça é poder para vencer o pecado. Por causa da graça, muitos serão lançados no inferno. Como assim, pastor? Verdade. Jesus disse que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse a respeito dele. Ele padronizou o caminho. É assim. Acabou. Mas e se o cara matou, roubou, estuprou, fez coisas horríveis e veio a Jesus? Ele entrou pelo caminho. Mas aí não tem justiça? Tem. Porque a justiça é Jesus. Mas eu fui tão bonzinho a vida inteira. Eu fui tão bonzinho, fiz tudo certinho. Olha, eu não menti, não matei, não roubei. Sem a graça, sem Jesus, você não chega ao Pai. E por justiça, porque Deus não nega a sua palavra, é assim que funciona. Não estou falando de consequências. Eu estou falando de salvação. Porque o cara matou, roubou, estuprou, ele tem que estar preso. Não é assim? Eu estou falando de salvação, vida eterna, reconhecimento de pecado. Sabe por que a gente não entende essa justiça? Porque o pecado do irmão Bruno é muito maior do que o meu. O pecado do outro é sempre pior. O seu dá para passar. Passa apertadinho, mas passa, não é? Mas não. Deus, Ele tem a justa medida. Pecado é pecado. E a gente racionaliza o pecado. Aí você olha e fala assim: mas isso que eu faço não tem nada a ver. E às vezes virou até hábito e você nem percebe mais. Se tornou um negócio tão comum que você nem percebe mais. Você mente e não percebe mais. E você diz assim: mas isso aqui é aceitável pela sociedade. Mas a sociedade
está corrompida. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Irmãos, Jesus termina essa parábola e diz assim: olha, lança nas trevas exteriores, porque ali haverá choro e ranger de dentes. E a gente olha para um Deus amoroso e fica pensando como que Ele pode, mas só pela justiça da graça. A graça está disponível hoje. Hoje Jesus é o seu advogado. João diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Paulo diz que se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se no teu coração aceitares, serás salvo. Vem a responsabilidade depois disso, vem. Mas o Espírito Santo morando em você faz toda a diferença. Aí Jesus disse assim: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Você é um chamado ou você é um escolhido? Pastor, eu já ouvi esse chamado tantas vezes, mas para ser sincero eu nem sei. Se Jesus voltasse agora, eu não sei se eu vou para o céu. Você não pode sair daqui sem a certeza da sua salvação. Você tem que sair daqui sabendo que se Jesus voltasse agora, você estará na glória com Ele. Você precisa sair daqui hoje tendo a certeza: eu já errei tanto, eu já pequei tanto, eu já falhei tanto. Não tem problema. Confessa o teu pecado hoje ao Senhor. Vá e não peques mais, mas confessa hoje a Deus. Fala com Ele, se arrependa do seu pecado, e Ele pode mudar a sua história para sempre. E mais do que isso, eternamente. Não importa o quão ruim ou o quão bom você é, essa graça te alcança hoje, basta você querer. Pastor, eu já me decepcionei muito com muitas coisas. Não use de desculpa, porque Deus não decepciona ninguém. Homens te decepcionaram, pessoas te decepcionaram. Deus não decepciona ninguém. Deus é justo, é santo e é verdadeiro. Alguém pregou a palavra errada para você, manca. Você ouviu uma promessa que Deus não prometeu, e aí quando você não recebeu, você se decepcionou com Deus, com o pastor, com a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por você, não foi homem. A palavra de Deus, ela está para ser estudada, aprendida, e não só para ser ouvida. Eu tenho falado aqui do evangelho de ouvir falar. Não, mas falou, mas eu ouvi, mas... Só que a palavra de Deus foi lhe dada. E Jesus falou assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Sabe por quê? Porque quando você tem a palavra de Jesus em você, você deixa de pedir coisas nesse mundo. Você começa a pedir por salvação de almas. Você começa a pedir para que o Senhor te renove a cada dia, para que Ele te dê força, para que Ele te encha de dons espirituais, para que você seja uma bênção para a obra dEle aqui na terra. Aí a gente vai para a igreja e aprende que a gente pode ficar rico às custas de Jesus. Deus prospera, prospera. A palavra de Deus nos mostra a prosperidade. Mas Jesus não é um banqueiro, e desculpe a minha expressão, não é um banqueiro idiota que deposita na sua conta dinheiro toda hora que você pede para Ele, porque você vive fazendo atrapalhada. Jesus Cristo é Deus. Ele morreu na cruz por você. Jesus não morreu na cruz para te dar um carro novo. Jesus não morreu na cruz para te dar uma empresa grande. Jesus morreu na cruz para te salvar da perdição do inferno. Ele é bom e Ele te ajuda, Ele te prospera, Ele te guarda, te dá saúde. Você vai, trabalha, os seus negócios acontecem. Mas Ele morreu na cruz só para te salvar. Muita gente está na igreja
próspera indo para o inferno próspera, porque não entendeu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho como que é a mensagem do Evangelho? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa a gente não quer ouvir. Negar-me, eu me negar? Como que eu faço isso? Só a ação do Espírito Santo. Fique de pé, por favor. Eu sei que talvez você queria sair daqui hoje pulando, não é? Mas deixa eu te falar, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E você está preparado? Se Jesus voltasse agora, você está pronto para encontrar com Ele? Mais do que ter alguma coisa nas mãos para apresentar para Ele, você tem como se apresentar diante dEle, ou você vai estar nu, em vergonha diante dEle? Pior, com roupas manchadas. Eu quero rapidamente orar por você. Aí mesmo onde você está, eu quero que você comece a falar com Deus. Eu vou te dar alguns minutos, alguns segundos para você falar com Deus e pedir a Ele que olhe o seu coração, que Ele possa te convencer, que Ele possa te corrigir. Não importa o tanto de barulho que você faça hoje, se vai fazer, se não vai. Eu acho que essa questão aqui é muito mais de conscientização do que de barulho. Essa questão aqui é séria. Eu estou falando de vida eterna e morte eterna. A sua busca tem que ser pelas coisas do céu. O trabalho aqui na terra é importante, mas use o seu trabalho para honrar a Deus. Pai, eu quero nesta manhã te agradecer. Melhor, nesse início de tarde. Ó meu Deus, eu te louvo pela vida de cada um que entrou aqui. Talvez tenham vidas aqui, ó Deus, que estão se questionando agora. Talvez precisando de uma reconciliação contigo, ou de um momento contigo, ó Deus. Talvez alguns aqui ainda não te conhecem, não entregaram a sua vida a ti. O Senhor que visita e conhece sabe. Se houver alguém aqui que queira aceitar, queira entregar a sua vida por completo a Jesus, dê um passinho aqui à frente, eu oro por você. Eu não posso deixar você sair daqui sem te oferecer Jesus. Tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Alguém que queira dizer: Senhor, eu quero fazer um compromisso contigo. Eu vou te dar um minutinho para vir. Igual, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra, ó Deus, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Meu Deus, em nome de Jesus, que essa tua palavra penetre,
que essa tua palavra fale poderosamente, que a tua igreja possa remoer a tua palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus.